Fala pessoal, aqui é Romulo Oliveira com mais um vídeo do canal Scatocast, o último podcast da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o que é escatologia, qual a sua importância, por que nós estudamos, por que nós devemos estudar. Você acha que escatologia vai mudar a sua vida se você souber ou não? Bom, nós vamos responder essas e outras perguntas nesse vídeo. Vamos lá. Escatologia. Escatologia vem da junção das palavras gregas scaton e logia. As últimas coisas, scaton, logia, estudo, ou seja, o estudo das últimas coisas. Porém, o termo bíblico sobre esse assunto é fim dos tempos. No nosso canal, ao longo de todo o conteúdo que a gente vai liberar, os vídeos, nós vamos usar mais o termo fim dos tempos do que escatologia. Escatologia é um termo teológico e muitas pessoas já conhecem, mas a maioria, quando ouve essa palavra, fica: o que é isso? O que é escatologia? Então, o intuito do nosso canal é ser simples, uma linguagem mais simples e adequada. Então, você sabe, nós vamos estudar o fim dos tempos. Escatologia é isso. Escatologia é importante para a minha vida, para a sua vida? Sim, extremamente importante. Por quê? Porque a Bíblia, o Senhor, ele trata sobre o fim dos tempos em mais de 150 capítulos em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo. É muito conteúdo. Isso na Bíblia. Na verdade, é o maior conteúdo que existe. Ou seja, Deus, ele fala mais sobre a volta de Jesus do que propriamente a sua primeira vinda, o seu primeiro advento. Então, para o Senhor, a volta de Jesus, ou seja, o fim dos tempos, é algo muito mais importante. Se Deus dá essa importância para isso, para esse evento, por que você não quer dar? Amém? Então, nós vamos estudar sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, porque isso vai mudar a sua vida. Pare e pensa comigo. Se você sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem, hoje você começa a se preparar. Por exemplo, amanhã você vai viajar. Hoje você vai comprar aquilo que você precisa para sua viagem. Você vai viajar de carro com a sua família para uma viagem de 5 horas. E você tem filhos, você vai comprar bobagem para as crianças comer, você vai comprar água, você vai se preparar. Você está indo viajar para o campo e você não tem repelente, você vai comprar repelente hoje. Você não vai comprar repelente no campo. Lá não vai ter um lugar para você comprar. E você só faz isso hoje porque amanhã você sabe o que vai acontecer. Então você está preparado. O intuito do Senhor falar tantas vezes sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, é para que você esteja preparado. O preparo é o principal ponto do coração do Senhor, em nos instruir com várias diretivas para que possamos estar prontos para tudo aquilo que vai acontecer. Amém? O estudo do fim dos tempos, ele gera muita curiosidade e também gera muita especulação. Porém, nós não vamos entrar em nenhum desses dois lugares, os lugares de curiosidade e os lugares de especulação. O nosso intuito é ter maturidade bíblica e espiritual para tratar todos esses assuntos com a forma mais séria possível. Por mais que a gente vai ter muita descontração nos vídeos, isso é um ponto, mas não significa que nós não vamos tratar com seriedade esse assunto. Um dos pontos mais importantes desse estudo é gerar amadurecimento, ok? Outro ponto, Paulo, ele elogia os bereanos. Quando ele vai para a Bereia e começa a apresentar todos os pontos que apresentam Jesus como sendo o Messias, os bereanos paravam e analisavam as Escrituras. Eles olhavam para as Escrituras e conferiam nela a veracidade daquilo que Paulo estava falando. E Paulo elogia os bereanos falando que aquilo era fantástico. Ou seja, a verdade, ela é confirmada através da investigação. E a verdade, ela não tem problema em ser investigada. Quando nós estamos entrando nesses estudos,
nesse estudo, eu não vou me ater a fatos como o filme tal mostra assim, a novela tal fala isso, o livro tal fala isso. Não. A fonte e a base de tudo aquilo que nós vamos ver está na Bíblia. Então nós podemos mencionar um historiador que falou tal coisa, mas esses são pontos marginais ao estudo, que estão à margem do estudo. O foco central é extrair, único e exclusivamente da Bíblia, o que ela fala sobre escatologia. Então eu quero que você, em todos os nossos vídeos, pegue a sua Bíblia e confira. Nós não vamos ter problema nenhum em você conferir nas Escrituras se aquilo que nós estamos falando é realmente isso, ok? Também vai estar aparecendo na sua tela, toda vez que a gente fizer alguma menção, o texto bíblico, ok? Isso vai te ajudar muito. Vamos lá, próximo ponto. Daniel, ele profetiza no capítulo 12 que os sábios nos últimos dias, eles vão brilhar e eles vão conduzir muitos à justiça. Ou seja, aqueles que têm o conhecimento sobre os últimos dias, porque o que Daniel está falando no capítulo 12, nessa introdução desse capítulo, é sobre os últimos dias, o conhecimento dos últimos dias e esse conhecimento sendo compartilhado por inúmeras pessoas, pessoas que são zelosas pela palavra, assim como Daniel era. Esses são os sábios dos últimos dias e eles vão brilhar, ou seja, esse conhecimento sobre o fim dos tempos vai fazer com que você seja como uma luz em meio às trevas. Não para que você seja famoso, não para que você seja reconhecido, mas que você possa guiar as pessoas como um farol. O farol, ele é um símbolo muito forte. Por quê? Porque quando à noite, a tempestade e os navios estão perdidos, o farol guia as pessoas para o lugar seguro por causa da sua luz. Então a sua luz, toda a luz que a palavra vai internalizar dentro de você, vai ser refletida através da sua face. A sua face vai brilhar pelo fato da sua sabedoria, a sabedoria que você vai construir através desse estudo. Próximo ponto que eu quero falar é sobre o poder da expectativa da volta de Jesus. O que eu quero falar com isso? Paulo afirma aos Coríntios que a expectativa, esse sentimento de aguardar a volta de Jesus, gerou neles como se fosse uma produção de dons espirituais, ou seja, eles se moviam em grande quantidade de dons espirituais porque eles esperavam a volta de Jesus. Essa expectativa também trazia firmeza até essa volta, até esse retorno, porque o alvo deles, ou seja, o foco de esperança dessa igreja era exatamente a volta de Jesus. Na verdade, o livro de 1 Coríntios é muito escatológico. Nós também vamos ver ao longo dos vídeos, como Paulo expressa o seu anseio pela volta de Jesus em todas as suas cartas, ok? Último ponto que eu queria falar com vocês. A principal mentira sobre não estudar escatologia, ou por que eu não devo estudar escatologia. Isso é uma grande mentira. Na verdade, são algumas mentiras. Uma delas é: Jesus vai vir como um ladrão. A Bíblia fala que Jesus vai vir como um ladrão à noite. Então, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, não faz sentido você estudar a escatologia. Eu queria ler esse texto com vocês agora, ok? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo está dando seus conselhos finais, tá concluindo uma série de assuntos, e o último assunto era sobre escatologia. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, Paulo afirma o seguinte: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Tá aí, o texto é claro. Jesus vai vir como um ladrão à noite, de forma inesperada. Então, eu não preciso estudar. Por que eu vou estudar escatologia? Não importa o quanto eu estude, eu nunca vou entender e não vou saber sobre a volta de Jesus. Porque, afinal de contas, ninguém sabe. Mas eu quero continuar lendo o texto junto com você. 3. Quando as pessoas disserem:
tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Paulo afirma que eles não vão se surpreender acerca dessas coisas, porque eles não são as pessoas que vão ser pegas de surpresas, porque eles amam o Senhor, conhecem o Senhor. Paulo, ele fez o seu seminário escatológico para a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica amava tanto esse assunto que eles tiveram um seminário feito por Paulo. Cara, imagina só, eu queria estar nesse seminário, com certeza. Eu queria muito estar nesse seminário, eu ia me sentir o cara mais burro do mundo, mas eu ia amar isso. Imagina só, Paulo te ensinando sobre escatologia. E ele vai afirmar isso na sua segunda epístola. Ele vai falar que eles já têm muita bagagem, muito conhecimento. Ou seja, isso é muito importante. Para finalizar, Pedro elogia Paulo na sua segunda epístola e ele diz o seguinte: olha, eu não sei muitas coisas sobre escatologia. Eu falo algumas coisas sobre a volta do Senhor, o dia do Senhor, mas quem pode explicar, e às vezes até é um pouco difícil de entender, é o apóstolo Paulo, porque ele fala sobre a vinda do Senhor em todas as suas cartas, ok? Se Paulo deu essa importância, se Pedro elogiou Paulo sobre essa importância, se Deus colocou tantos assuntos sobre o dia do Senhor, é claro que você vai estudar e vai estudar com a gente no Scatocast, ok? Então não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha. Que Deus te abençoe e até o próximo Scatocast.